A curiosidade humana nos trouxe até aqui, mas também pode ser a nossa arma mais mortal. Inscreva-se no canal, vídeo novo todo dia. Deixe o like e comente, sussurros da mente. Somos o que somos por escolha e por necessidade. E hoje eu quero que você me acompanhe até o fim. O que torna os humanos aterrorizantes? Não é só força, não é só velocidade, e muito menos o tamanho. É algo mais profundo, uma combinação de resistência, inteligência, curiosidade e uma capacidade quase incontrolável de transformar ferramentas em armas, ideias em sistemas e medos em inventos. Pense nisso. A história humana está cheia de momentos em que sobrevivência e crueldade caminharam lado a lado, mas também de episódios onde essa mesma tenacidade salvou a espécie de desaparecer. Na era dos caçadores-coletores, a habilidade de correr sem parar era uma vantagem enorme. Chamamos de persistence hunting, a técnica em que os humanos perseguiam um animal, até que ele simplesmente não conseguisse mais escapar. Somos bípedes, suamos muito, mais do que a maioria dos mamíferos, e isso nos permite regular a temperatura corporal enquanto corremos por horas. Muitos predadores dependem de explosão de velocidade. Nós dependemos de resistência. Para a presa, ver um corredor humano se aproximando incansavelmente, sem pausa, sem hesitar, é o fim de uma corrida. Ela cede, exausta, e então é abatida. Essa imagem é por si só aterradora. Paciência crua, vontade implacável e o corpo preparado pela evolução para não desistir. A história registra exemplos claros dessa paciência mortal. Tribos que perseguiam antílopes por horas até que estes não conseguissem mais resistir ao calor e caíssem exaustos. Essa técnica exige planejamento, observação do terreno, conhecimento do comportamento animal e uma confiança brutal na própria resistência. Imagine ser um animal veloz, mas incapaz de manter a corrida por horas sob o sol. A vantagem humana aparece com certeza. Quando olhamos para a brutalidade entre humanos, encontramos não só guerras, mas também sistemas organizados de opressão. Estados, facções e líderes utilizaram ideologias para justificar massacres, expulsões e limpeza cultural em nome de um futuro imaginado. A capacidade de organizar esforços massivos, treinar exércitos e racionalizar violência impressiona e assusta simultaneamente. Pandemias como a peste negra mostraram que nem mesmo a inteligência e cultura eram proteção suficiente contra micro-organismos. A peste transformou vilas inteiras em cidades fantasmas, forçou migrações e mudou estruturas sociais em anos. A dor coletiva e as perdas alimentaram mudanças profundas na economia, na religião e na visão de mundo das sociedades afetadas. Mas nossa capacidade de aterrorizar vai muito além da caça. Quando voltamos a atenção para nós mesmos, para as comunidades e as nações, vemos que fomos capazes de criar horrores quase insondáveis. Guerras, genocídios, experimentos, massacres e políticas de exclusão. Tudo isso prova que a máquina mais eficiente e perigosa não é um míssil ou uma fera selvagem. É o próprio humano organizado. O século XX oferece exemplos especialmente brutais. Guerras globais, experimentos em nome de ideologias e crimes contra a humanidade, cujo impacto se mede em milhões de vidas perdidas. Pandemias, por sua vez, revelam vulnerabilidades que nem sempre foram previstas ou compreendidas. A tecnologia ampliou nosso poder. Ferramentas simples tornaram-se máquinas complexas, e essas máquinas, por sua vez, podem ser usadas para proteger ou para devastar. Ao longo do tempo, inventamos armas que podem dizimar cidades e ideias que justificam guerras, enquanto mantemos a habilidade de criar arte, ciência e compaixão. Um exemplo de ideia intimidadora é o conceito hipersônico de Rods from God. Barras de metal lançadas do espaço com energia cinética massiva, formando verdadeiros projéteis imprevisíveis. A mera existência desses planos, mesmo que impraticáveis por custo, revela uma mentalidade. Estamos dispostos a imaginar meios cada vez mais decisivos e letais para proteger ou impor interesses. Do ponto de vista alienígena, nossa capacidade de cooperação em larga escala poderia ser surpreendente.
Grandes projetos como cidades, redes elétricas e comunicações globais mostram que conseguimos sincronizar esforços complexos entre bilhões. A invenção de instrumentos de observação e manipulação da matéria também demonstra alta habilidade tecnológica em curto período histórico. Agora, imagine o ponto de vista de uma civilização alienígena avançada. Eles chegam a um mundo com criaturas pequenas, aparentemente frágeis e desprovidas de força bruta. Mas então, percebem duas coisas. Primeiro, que essas criaturas são brilhantes com ferramentas. Segundo, que essas criaturas são estranhamente imunes ao desânimo. Nós inventamos explosivos, armas químicas e tecnológicas, e somos experts em adaptação. Para um invasor, a combinação de engenhosidade e de persistência pode ser assombrosa. Somos capazes de transformar paisagens inteiras com uma velocidade histórica surpreendente. Ferrovias, aviões, satélites, redes que conectam bilhões de pessoas. A história de 200 de anos de crescimento tecnológico é uma prova de força. A missão DART da NASA foi a primeira tentativa prática de desviar a órbita de um asteroide. Uma pequena espaçonave colidiu intencionalmente com o asteroide Dimorphos, que orbita o corpo maior de Didymos, modificando seu período orbital em alguns minutos. Esse experimento demonstrou que um impacto controlado pode alterar a trajetória de um corpo celeste, um passo gigantesco em defesa planetária. A ideia de que podemos enviar algo através do vazio para empurrar um objeto que há poucas décadas seria apenas desculpa para pânico é parte do que torna a espécie humana ao mesmo tempo fascinante e intimidadora. A missão DART foi um marco. Ao atingir Dimorphos, comprovou que um impacto cinético poderia alterar um período orbital. A alteração observada, mesmo que pequena, pode ser multiplicada e ajustada em cenários futuros para proteger a Terra de ameaças reais. Essa capacidade está mais ligada à nossa determinação e engenharia do que a uma sorte cósmica benevolente. Curiosidade é o motor que nos impulsiona para frente, mesmo quando não há garantias de sucesso. Ela nos faz abrir portinholas, desmontar mecanismos e fazer perguntas que incomodam. E é justamente esse incômodo que gera progresso. Sem curiosidade, não teríamos ciência. Sem ciência, não teríamos a tecnologia de defesa planetária que agora possuímos. Mas o que eu considero a nossa característica mais aterrorizante não é uma habilidade física, nem uma pilha de explosivos. É a curiosidade. A curiosidade não é neutra. Ela nos empurra a explorar, a perfurar, a dissecar e a perguntar por quê? E sempre, incessantemente. É essa curiosidade que nos leva a escalar montanhas, entrar em cavernas e mandar sondas para além do sistema solar. É também a curiosidade que, em contextos errados, causa abusos. A vontade de saber pode justificar violências em nome do conhecimento. Curiosidade, miris. Ferramenta, bilis. Persistência. Um potencial quase ilimitado para criar e para destruir. Nossa autoconsciência nos obriga a refletir sobre o que fazemos e por que fazemos, e isso pode gerar arrependimento e também justificativa. A mesma mente que cria música pode arquitetar uma campanha de ódio. A mesma voz que compõe poesia pode escrever manifestos que incitam violência. Essa dualidade mostra que somos agentes morais complexos e que o perigo reside tanto nas virtudes quanto nas fraquezas humanas. E ainda assim, persistimos. Nossas histórias são marcadas por quedas e reerguimentos, por destruições seguidas de reconstruções. Reerguer-se após catástrofes exige redes de cuidado, memórias culturais e a capacidade de transmitir lições adiante. A determinação para reconstruir nossos mundos, casas e civilizações é uma prova de que a espécie não se entrega facilmente. A história registra exemplos claros dessa paciência mortal. Tribos que perseguiam antílopes por horas até que estes não conseguissem mais resistir ao calor e caíssem exaustos. Essa técnica exige planejamento, observação do terreno, conhecimento do comportamento animal e uma confiança brutal na própria resistência. Imagine ser um animal veloz, mas incapaz de manter a corrida por horas sob o sol. A vantagem humana aparece com certeza. Pandemias como a peste negra mostraram que nem mesmo a inteligência e cultura eram proteção suficiente contra micro-organismos.
A peste transformou vilas inteiras em cidades fantasmas, forçou migrações e mudou estruturas sociais em anos. A dor coletiva e as perdas alimentaram mudanças profundas na economia, na religião e na visão de mundo das sociedades afetadas. Pandemias, por sua vez, revelam vulnerabilidades que nem sempre foram previstas ou compreendidas. Persistimos por curiosidade, medo e esperança. Essas forças fazem-nos perigosos e, ao mesmo tempo, essenciais hoje. Inscreva-se. Vídeo novo todo dia. Deixe o like e comente o que você achou. Sussurros da Mente.